Oi, galera deste canal. Esse é o segundo vídeo que eu tô trazendo pra cá. O primeiro eu postei, acho que faz uns 2 meses, eu não lembro direito. Mas o que importa é que eu tô aqui. E esse vídeo agora eu vou mostrar os livros que eu li. Eles estão aqui, ó. Dá pra ouvir? Que eu li até agora, em 2026. Porque era pra eu ter feito esse livro, esse vídeo, desde o início do ano, que era pra eu ter feito em janeiro, né? Mostrando o 30 não, mostrando os livros que eu tinha lido no primeiro mês do ano. Só que eu não fiz isso, né, porque eu esqueci. Mas aqui estão os que eu li até agora, até abril. E o primeiro que eu acabei de ler, não, o primeiro que eu li, eu vou falar um pouco da história, gente, e também vou dar a nota, vou falar a nota que eu dei, né. O primeiro que eu li foi Biblioteca da Meia-Noite. Este livro aqui. Eu dei 4 estrelas, se não me engano, no Scooby. Ele é um livro famosinho do BookTok, tá? Ele conta, eu vou falar agora um pouco da história dele. Ele conta a história da Nora, que é uma mulher de 35 anos. Ela tá completamente desiludida com a vida. Ela não tá feliz com o emprego dela, ela acaba até sendo demitida no processo. Ela não tá feliz com o relacionamento dela, ela não tá feliz com a carreira dela. Ela acha que ninguém gosta dela, ela não tem um amor assim na vida, a vida romântica dela tá um buraco. E ela acaba, o que, gente? Ela acaba se desvivendo. O que é um pouco estranho, né? Como é que uma protagonista vai morrer nas primeiras páginas do livro? Mas isso realmente acontece. O que é um pouco estranho, mas isso realmente acontece. Porém, neste universo, quando você morre, você não morre mesmo. Você vai parar na Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar entre a vida e a morte, onde você pode ver todas as vidas que você poderia ter tido. Por exemplo, se tivesse uma vida em que eu não tivesse escolhido entrar em tal faculdade, como é que essa vida seria? E se eu nem tivesse decidido trabalhar, como é que seria essa vida? E a protagonista vai nesses mundos paralelos e vai descobrindo o que ela poderia ter se tornado. E esse livro, algumas pessoas odeiam e falam que ele é tipo um autoajuda ruim, mas eu discordo. Eu não sei se ele é considerado uma autoajuda ou ficção científica. Aqui tá ficção científica, então eu vou tratar como se fosse assim. Eu achei ele bom, porque ele mostra como que a gente pode com realmente esforço, a gente pode se tornar algo bem maior do que a gente é agora. Vamos pro segundo livro que eu acabei. Eu acho que eu acabei ele em fevereiro ou março, porque o meu ritmo de leitura não é lá essas coisas. Oceano Entre Nós. Isso aqui um. Já é bem contramão do que eu leio, porque isso daqui é um romance. Eu não gosto muito de ler romance. Pra mim, os meus gêneros favoritos são fantasia, suspense, livros cristãos e distopias. Isso daqui não se encaixa em nada. Eu gosto de um romance quando ele não é a principal coisa da história. Esse livro aqui é um desses. Ele vai contar a história. Ela é uma menina muçulmana do que ela vai para os Estados, ela mora nos Estados Unidos, ela nasceu lá e eu acho que é o pior cenário para um muçulmano nessa época, que é em 2001, no atentado. Ela tá nos Estados Unidos, ela mora nos Estados Unidos e ela vai viver a adolescência dela no período do atentado de 11 de setembro de 2001. E vai contar toda essa história dela em relação ao preconceito, em relação ao racismo que ela sofre. Ela, não sei se isso é spoiler, acho que é, então não vou falar não, mas um, ela sofre uma situação bem feia enquanto ela anda na rua assim por puro racismo e preconceito. E esse livro é um romance, então ela vai encontrar um cara que gosta realmente dela, apesar de tudo que falam sobre ela e todo o contexto racista que eles vivem, mas justamente esse racismo vai ser a barreira
para esse relacionamento deles. E aí você vai acompanhando a vida dos dois e vai ver no final se esse relacionamento vai dar certo ou não. Eu confesso, eu acho que eu dei 3,5 ou 4 estrelas para esse livro, porque ele aborda um tema atual, ele aborda um tema importante, um tema legal, porém no final não gostei. Agora vamos pro terceiro livro que eu li, que foi Rocket Kingdom, o segundo livro da duologia de Six of Crows. Tá, vamos falar sobre Six of Crows agora. Pra quem não sabe, Six of Crows se passa no mesmo universo que essa trilogia aqui, da Leigh Bardugo. Se passa nessa mesma trilogia da autora Leigh Bardugo, que se chama Sombriossos. Só que ela não aborda os mesmos personagens que a trilogia principal, que é do universo Grisha. Ele vai se passar no mesmo universo, mas não é os mesmos personagens. O primeiro livro, que é esse daqui, ó, Six of Crows, ele é o primeiro livro, e esse que eu li é a duologia. Eu não vou poder falar muito sobre esse aqui, sem dar spoiler dele mesmo e do primeiro, que é Six of Crows, mas eu vou falar um pouco de Six of Crows, então. Ele vai contar a história de 6 pessoas, por isso Six of Crows, que elas são fora da lei, elas são personagens muito bem construídos, bem aprofundados com suas questões, com tudo mais, que forma um elo bem profundo e bem legal entre eles, e vai acompanhar esses 6 personagens tentando sair da miséria, tentando mudar, não mudar de vida, eles querem ficar ricos, né, mas tipo, quem não quer ficar rico? Só que eles têm que invadir a prisão de maior segurança do mundo deles e pegar uma pessoa lá de dentro e trazer pro país deles, né? Sabe? É, é uma fantasia. Eu acho que é uma fantasia, porque se passa no mundo fantasioso. Tem tudo aquilo de ação, de eles tramando o plano pra, tipo, entrar na prisão mais perigosa do mundo e tudo com os Grishas e tal, que pra quem não sabe, Grishas nesse universo são os dominadores da pequena ciência. Que são teoricamente bruxas, mas eles falam que não são bruxas. Eles falam que eles dominam a pequena ciência. Então vai ter. Eles têm toda uma divisão, que eu vou mostrar aqui, mas eu vou falar também, que vão ter os Grishas material, que eles dominam os materiais. Eles podem ser Durastes, que dominam ferro, materiais mesmo, tipo ferro, madeira. E os alquimistas, que fazem poções, por exemplo. Também vão ter os Eterialki, que são os Grishas, que são a ordem dos conjuradores. Vão ter os Aeros, que dominam o ar, os Hidros, que dominam a água, e os Infernais, que dominam o fogo. E também vai ter os Corporalki, a ordem dos vivos e dos mortos, que eles, o que eles fazem? Eles dominam o corpo humano. Vão ter os curandeiros e os sangradores. Curandeiros já auto se explica, e os sangradores eles dominam o corpo. Então eles podem, tipo, parar, fazer o coração de alguém parar, ou tirar o ar dos pulmões de uma pessoa. E eles vão ter que invadir a maior prisão do mundo com esse bando de gente, esse bando de gente perigosa. E também muitas pessoas que não são Grishas, mas que vão estar atrás deles. E eu não vou te contar o final, né, cara? Você vai ter que ler pra saber se eles vão conseguir ou não. O quarto livro que eu li foi este aqui. Esperança para a Família é um caminho para a felicidade, para um final feliz. Ele é um livro cristão que vai falar sobre os problemas que toda e qualquer família tem. Problemas com brigas, problemas no relacionamento entre marido e mulher, problemas no relacionamento entre filhos e pais, entre irmãos, entre filhos e seus pais. E ele vai abordar essas intrigas que toda família tem com base na Bíblia. Ele vai mostrar com base bíblica como que essas intrigas, essas brigas podem ser revertidas para que você e sua família possam ter um final feliz. Ele é um livro muito curto, ele tem menos de 100 páginas, ó. Ele tem 80 e poucas páginas. Você consegue ler ele numa tarde. Bem curtinho, a linguagem não é difícil, é uma linguagem bem prática, que realmente dialoga com quem está lendo.
E eu acho que ele traz conselhos práticos, bons, que se realmente você seguir ali com a sua família, realmente vai te trazer resultados, porque nada mais, nada melhor do que o criador da família te ajudando a restaurar a sua família, né? O quinto livro que eu li, esse é o penúltimo, tá, galera? Depois desse vai ter mais um e aí acaba. Foi esse daqui. Promise Boys, todos os olhos tá focando isso aqui. Tá. Promise Boys, todos os olhos em nós. Esse livro daqui, ele vai contar a história desses três adolescentes que estudam na Promise, que é uma escola de alta patente para adolescentes, que mostra, acho que é só para homens, adolescentes homens. É uma escola só para meninos, onde eles vão aprender ali a se tornarem homens melhores. Porém, em um dia, esses três personagens eles acabam indo para detenção e nesse mesmo dia o diretor da escola deles morre. Isso daqui já me intrigou um pouco porque parece muito com o enredo de outro livro que é esse daqui, que é Onde Nós Está Mentindo, que realmente tem personagens que vão pra detenção e um deles morre. É tipo a mesma premissa. Só que esse daqui segue um rumo bem mais profundo e interessante, que é sobre o racismo. Esses três adolescentes são negros e um deles é latino-americano. Ele tem ascendência latino-americana. E vai ter todo o contexto racial. Todo mundo vai duvidar deles porque justamente eles são negros e latino-americano, como um deles também é. E vai mostrar como a sociedade é realmente racista. E depois vai mostrar a história desses três personagens se juntando para descobrir quem realmente assassinou o diretor dessa escola. Que pra falar a verdade, eu não gosto desse diretor, tá? Bem esquisitinho, bem suspeito. A minha nota para esse livro foi 3,5, porque o desenvolvimento dos personagens é legal, você vê que eles têm opinião, você vê que eles têm uma profundidade ali considerável, mas e outro ponto bom também é que esse livro, ele tem um diálogo muito fluido. Você consegue ler, eu tava lendo e eu, tipo, cheguei na metade e falei, nossa, caraca, eu já cheguei na metade desse livro. E o que me pegou foi o final, porque o final foi previsível. E eu entendo que, não, para um livro ser bom, ele não precisa ter uma reviravolta que vai fazer você não dormir por 3 dias seguidos. Mas esse final aqui foi muito previsível. Os personagens, eles. Sabe, a investigação é um pouquinho parada, é um pouquinho chata. Não, não é à toa que algumas pessoas falam que, tipo, pro meio desse livro, quando eles começam a investigar, para tentar realmente chegar no assassinato, chegar no assassino, eles falam que, tipo, é muito chato, é muito parado. Assim, não é tão parado, não achei, porque realmente para nesses livros de suspense você tem que é, ter uma paradinha a mais, né, para você conseguir pensar e chegar na pessoa, na culpada. E o final é previsível, o final é um pouco chato, é um pouco triste, é um pouco frustrante, é um pouco triste. Mas não é um livro ruim. É um livro bom. E ele é todo moderno, olha essa capa que bonita. Eles, tipo, olhando um pro outro, uma visão de baixo. E olha aqui, ó. Atrás, peraí, deixa eu mostrar direito. Atrás, ó. Os sapatos dele, os sapatos deles e eles olhando pra arma, tipo, quem fez isso? Mas é um livro muito bom, é um livro jovem, porque tem uma linguagem bem fácil. Então, se você tá começando na leitura de suspense, eu indicaria esse livro aqui. Mas ele é um pouquinho, o final é um pouquinho triste. Chegamos no último. Eu deixei. Não, não deixei não. Chegamos no último. Esse livro é ruim, galera. Eu não gostei desse livro. Esse livro é bem chato. Esse livro é. Eu achei. Não gostei desse livro. Esse livro é ruim. E eu tô falando de Espada de Vidro. Espada de Vidro. O segundo livro da saga da Rainha Vermelha. Que é esse livro daqui. Que muitas pessoas falam, principalmente no TikTok. Fez a infância de muita gente. O primeiro livro realmente é muito bom. É muito interessante. Só que esse daqui, ele é muito, primeiramente, ele é desnecessariamente muito grande. Olha isso daqui.
Não parece ser tão grande no vídeo, mas ele tem, deixa eu ver. Cara, ele tem quase 500 páginas. Ele tem quase 500 páginas, é um tijolo. Eu marquei muita coisa, porque tem umas falas legaisinhas aqui, umas situações. Não, legaisinhas nada, agora é que eu me lembrei. Eu marquei tudo isso aqui, porque toda vez quando eu lia, eu ficava tipo, mano, eu não acredito que a protagonista falou isso. Outro ponto também que essa protagonista é muito chata. Ela se acha demais, ela é muito chata. Ela, tipo, ela acha que ela pode resolver tudo. E que o mundo inteiro gira ao redor dela. No primeiro livro, ela era normal, ela era uma pessoa normal. Tipo, ela tem superpoderes? Tem. Mas ela era normal em quesito social, em quesito de compatibilidade com o leitor. Agora, ela não é. Tipo, eu tô falando aqui, eu nem falei a história do livro, né? Mas esse livro aqui, eu não vou falar muito sobre ele porque é a continuação, né? Não quero dar spoiler, mas eu vou falar um pouco do primeiro. O primeiro vai contar a história da Mare, que ela é uma ladra. A família dela é pobre, eles vivem em Palafitas, num bairro pobre, e eles vivem num mundo onde é dividido pelo sangue. Então vão ter aqueles com sangue prateado e aqueles com sangue vermelho. Os de sangue vermelho são pessoas pobres, comuns, trabalhadoras, enquanto os de sangue prata são a nobreza e eles têm superpoderes. Porém, a Mare, ela descobre que ela é uma vermelha, porém ela tem poderes. Aí ela vai se desenrolar toda, se ralar toda, se lascar toda pra tentar descobrir por que ela é assim. Ela vai se metendo em vários apuros lá. Se você quiser ler, é bom primeiro, mas esse daqui, o casal principal não tem química, o casal principal não é desenvolvido, a protagonista é chata e ele é grande. E pior, esse não é o último livro da saga, eu acho que tem mais 2 ou 3, e eles só vão aumentando as páginas de acordo com o número do. Eles só vão aumentando as páginas. Então, tipo, o terceiro, que é Prisão do Rei, ele tem umas 600 páginas. E, tipo, as pessoas realmente xingam muito esse livro, falam que ele é muito ruim, que ele é o mais chato. Imagina o terceiro, cara. Eu não sei se eu vou ler. E eu vou dar uma mentira aqui, tá? Porque eu não acabei ele ainda. Mas, ó, só falta isso daqui. Nem sei se dá pra ver. Só esse filetinho aqui, ó. Eita, aqui. E eu não acabei ainda, mas eu já considerei que eu acabei porque. Não, vem cá. Eu já li tudo isso aqui. Eu praticamente li esse livro. É porque ele tá muito chato. Então, galera, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário aí de sugestão de vídeo, se você quiser. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.